Bom, boa noite a todos. Só enquanto a gente vai ajustando aí a entrada, né, do pessoal, tem gente falando, tô tentando entrar, aos poucos vai entrando, né? Eu acho que é porque tem uma fila mesmo online para ir entrando aí. Mas primeiro eu queria dar boa noite para todos nessa época que a gente anda vivendo, que é a primeira vez, eu acho que a gente vive uma época tão diferente, né, do que estava previsto na humanidade. Então eu quero agradecer, primeiro estar com o pessoal aí do Instituto Federal do Rio de Janeiro, IFRJ, aí cumprimentar os professores, né, Edgar, professores, eu já considero também amigos, né, o professor Edgar, o professor André Luiz e o professor Zé Carlos Gaspar aí, e todos e aí eu cumprimento todo mundo também do Instituto Federal e as pessoas que se inscreveram, né, para essa conversa, esse bate-papo hoje. Eu espero que seja proveitoso, né, que vocês se divirtam, né. Eu fiz com a PUC, né, de São Paulo, uma fala outro dia, eu gostei muito. A gente acaba atingindo mais pessoas, né, compartilhando ideias. Então, e tô vendo na sala muitos amigos e futuros amigos, amigas e futuras amigas que estão aí, que fazem pesquisa, né, nos seus estados. Então, obrigado pela presença, em nome do estado aqui de Minas Gerais, da UFJF, eu cumprimento vocês. Muito obrigado pelo prestigiar esse momento, né, nesse dia que a gente está em casa, tendo que aprender, reaprender a fazer várias coisas, né, e aprimorando, né, várias habilidades que a gente já tinha colocado de stand-by, né. Bom, esse tema, ele é um tema, eu ando já há alguns anos preocupado, né, eu não sou economista, minha formação é licenciado, né, eu sou professor de escola mesmo, acabei na universidade depois de quase 2 décadas e meia em escola, né, então, mas sempre que eu tive lá na escola, esse tema que amarra educação e economia sempre me instigou, né? Eu sempre li sobre isso para tentar entender por que que a economia é um tema que praticamente move hoje a vida do mundo inteiro, né? E não a educação. Eu acho que a educação tinha que estar em primeiro lugar, primeiro a saúde das pessoas, mas isso envolve, sem dúvida nenhuma, educação, né? Eu acho que países que estão olhando bem para a saúde do seu povo também estão com a educação, ah, vamos dizer assim, melhor, né, do que a nossa, né, por exemplo. E são países pobres, né? Eu não estou falando dos países mais ricos, porque os Estados Unidos é um dos países mais ricos do mundo e está com graves problemas, tanto econômicos quanto educacionais, né? O nosso sofre das duas partes, né? Isso não é culpa só de uma pessoa, embora uma pessoa atrapalhe muito, né? Dependendo da posição que ela ocupa, ela dificulta demais, porque não dá um exemplo que a gente espera, né? Mas eu vou falar sobre isso. Eu quero organizar algumas coisas, né? Porque o tempo é curto para a gente poder jogar várias sementes. Por exemplo, hoje eu estava consultando, eu tenho consultado, porque a gente tem feito vídeos, né, para divulgar as ações do nosso grupo Pesquisa de Ponta, né? Eu e os bolsistas, cada um na sua casa lá, fica fazendo o roteiro e o vídeo. E esse vídeo, os vídeos de educação financeira e higiene na pandemia, e a gente tem se atualizado todos os dias, né? Por exemplo, hoje 163 mil casos, né, de Covid-19 no Brasil e mais de 11.300 óbitos, né? Quer dizer, 11.300 cidadãos brasileiros, né, que nos deixaram aí. Eu tenho uma visão sobre isso, né, espiritual, mas de qualquer forma são perdas que têm que ser colocadas, né, porque senão fica uma fala estranha de certas autoridades de que está havendo uma baixa letalidade, né,
dessa doença e não, qualquer brasileiro que faleça por qualquer motivo, né, em particular pela Covid-19, ele deve ser respeitado, né? Então, isso está acima de qualquer princípio econômico, né? Isso é questão de respeito ao próximo, né? E, e algumas falas que eu ando vendo, né? Como eu tenho ficado mais em casa, apesar de ser eu que saio para fazer algumas atividades, né? Antes dessa epidemia se espalhar, né, há alguns meses, né, no Brasil há 2 meses que a gente tem vivido essa situação, a economia mundial é muito bom que se esclareça, ela já estava muito mal, obrigado, tá certo? Ela estava descendo a ladeira, inclusive na China, os índices econômicos chineses, né, que foi onde surgiu a pandemia, mas não é culpa só da China isso. A gente não deve culpar nenhum país, apesar de lá o sistema de produção e o sistema de higiene em geral da China, ele precisa mudar, porque ele atrapalha muito o mundo como ele está colocado. A economia mundial estava muito já debilitada, né? Por vários motivos, entre eles porque há uma falência de teorias neoliberais, né? De que se o PIB tá com saúde, o resto vai funcionar. Isso não é verdade, né? O produto interno bruto de um país, ele pode até estar estável, mas o resto tem que ser levado em consideração. E a economia brasileira estava muito mal, como ela está muito mal. Então, é um reflexo, né? E a culpa dos problemas econômicos, a gente não pode colocar jamais no colo do povo, né, de nenhum país. A atual crise que está acontecendo de saúde no mundo é culpa, o culpado é um vírus, né, e não as pessoas que estão tendo que ficar em casa hoje para justamente achatar a curva. Vem havendo um discurso de que a economia está indo mal porque as pessoas estão ficando em casa. Isso é uma mentira que qualquer economista sério ou qualquer pessoa que tenha discernimento é capaz de entender, né, ouvindo especialistas, de que o problema atual é devido a um vírus, né, e não devido aos trabalhadores, aos professores ou qualquer profissão que está ficando em segurança em casa. Então, isso também é importante dizer, né, que é um problema de saúde pública e que é resolvido com cidadania, com educação. Quer dizer, quem pode ficar em casa para o momento atual, e isso é o ideal para a economia, é isso que vai salvar a economia. São as pessoas que podem ficar de quarentena, ficarem. E a gente tem que saudar aí as pessoas que estão na linha de frente, né, para salvar vidas, os profissionais da saúde, que também vão fazer parte de salvar a tal da economia, que é tão falada, né? E que muita gente fica tentando entender que Deus é esse que é falado, que é tão cultuado. Só para você ter uma ideia, no primeiro trimestre a economia americana estava em queda, né? Caindo 5%, né? Quer dizer, a nação mais rica do mundo estava passando por graves problemas já, e isso não era devido ainda ao coronavírus, já era reflexos de tomadas de decisões neoliberais, né? Inconsequentes, né? Ou seja, você deixa o mercado tomar conta da vida do ser humano, e isso não resolve os problemas sociais gravíssimos que a gente tem, de desemprego, pobreza, exclusão social, e uma comunidade cada vez maior de pessoas invisíveis no mundo, né? Que são ignoradas pelos bancos e pelo sistema financeiro. Agora a gente viu o que essa crise provoca. Uma corrida, né, dos bancos para saber quem que tem CPF, quem que não tem, porque eu recebo ligações todo dia me oferecendo empréstimo, né, consignado. Eu não estou precisando no momento desse empréstimo, mas a gente tem orientado milhares de pessoas pelas redes sociais a tomar muito cuidado, porque
o grande perigo para a saúde econômica de um país se chama banco, né? São instituições financeiras que têm a ética do mercado, elas fazem o que vai dar lucro. E nesses 2 meses já saiu balanços de bancos dizendo que eles estão tendo lucros bilionários, quer dizer, isso graças à desgraça alheia, né? Isso não é só no Brasil. Então, no Brasil, nesses últimos meses e no ano passado, o crescimento econômico foi ínfimo, foi ridículo, né? Ele foi muito fraco, embora uma ala que dirige o país diga que não. Basta ver se o emprego no Brasil só crescia, como é que pode o Brasil estar crescendo, né? Se o desemprego cresce, é lógico que é um índice que tem que ser levado em consideração, que o país não está indo bem. Bom, então isso é só para esclarecer, né, as fábulas que a gente ouve por aí, muita gente acredita, né, em notícias que são veiculadas em redes sociais. Porque esse tema que eu estou falando inicialmente, a importância para os professores, né, sejam eles de matemática, os futuros professores ou professores de qualquer área, né, ou cidadão brasileiro, ele tem pouco acesso a algumas fontes críticas, né, que a educação matemática crítica, por exemplo, pode oferecer. Os meios de comunicação em geral, eles tendem ou a combater quem está no poder ou a defender quem está no poder. E nessa linha cruzada aí, nesse tiroteio todo, muita gente não entende o que está acontecendo, né? Agora, se você for definir a sociedade que a gente vive hoje, né, uma sociedade chamada sociedade de consumo líquido moderna, né? Esse termo, ele casa umas ideias que eu tive, né, durante os anos que eu fiquei em escola, fazendo pesquisa lá na Unesp, né, na UFRJ também, passei um tempo. Ele é um termo que linka a sociedade de consumo do Bauman com a sociedade de consumo que eu também acredito, né, que é uma sociedade que tem 2 termos, o consumismo e o consumo. Em geral, quem tem mais literacia financeira consome nessa sociedade o que é necessário. E quem tem baixa literacia financeira se deixa levar por ondas de consumismo, né? Ou seja, vive numa eterna Black Friday, né? Tudo é motivo para consumir. Nessa sociedade, o ter está acima do ser. Quer dizer, se eu tenho dinheiro, se eu tenho carro, se eu tenho lugar para morar, se eu tenho um status social, em geral, eu tenho privilégios nessa sociedade, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho mais responsabilidades. Ou não. Deveria ter, né? Mas muitos que consideram ter acima do ser, que é essa sociedade, né, que o Bauman desnuda em vários livros, entre eles a Sociedade de Consumo, né, A Vida para o Consumo, desculpa. Esse livro ele mostra que o sistema econômico, né, e as nossas pesquisas têm mostrado isso, o sistema econômico hoje mundial é um grande cassino, onde quem pode participar é quem tem cacife, quem tem dinheiro, quem tem reservas financeiras, quem tem crédito. Não é o caso de boa população mundial. Mais de 1 bilhão de pessoas hoje no mundo passam fome, né? Esses são dados de janeiro. Você imagine agora, com todas as restrições que estão acontecendo, quantas pessoas, né, a mais de 1 bilhão que estão sofrendo, por exemplo, de fome no mundo. É uma sociedade onde a economia é baseada em especulação financeira, bolsa de valores, né, que rege o mercado. Basta você ver qualquer reportagem, né, a palavra mercado, qualquer reportagem sobre economia, a palavra mercado é repetida ao todo tempo, como se fosse um ser divino, né? O mercado está nervoso, o mercado está assim, o mercado está assim. Se o mercado dá um espirro, ele é capaz de derrubar um governo, né? Uma ênfase muito grande no produto interno bruto, né? Não interessa se as pessoas estão vivendo à base de remédio para acordar, dormir, para rir, para chorar. O que interessa, em geral, na economia ou nos assuntos econômicos é o PIB, né, o Produto Interno Bruto, se o país está produzindo desenfreadamente. O que interessa é o câmbio, ou seja, quanto que está o dólar. E hoje a gente estava conversando aqui em casa, é capaz de chegarmos ao Natal e o dólar bater R$10, né?
quer dizer, nem pensar mais em certas viagens, né? A gente vai ter que começar a visitar museu pelo computador, como a gente já anda fazendo, porque a tendência é o dólar disparar cada vez mais. Por quê? Porque um pequeno grupo da humanidade, 0,1%, ganha muito com esse tipo de crescimento, né? Enquanto que a maioria perece e fica cada vez mais pobre, né? E uma coisa que eu critico é a economia ser tratada como um ser divino, né? Um Deus. Se a economia vai bem, tudo o resto se resolve, né? É como se você imaginasse um carro. Se o motor está funcionando bem, o resto você não precisa prestar atenção. Nem na lataria, nem nos pneus, nem nas peças que compõem o carro, entendeu? Você só faz revisão do motor. O resto você deixa para lá. Mais ou menos essa uma comparação, né, do dia a dia, seria isso, né? Um país seria aí um organismo, tipo um carro. Ele tem vários modos de funcionar, mas a ênfase está no Deus da economia, ou seja, você só foca no motor que diz que esse carro vai funcionar bem. Não é verdade, né? O principal riqueza de um país não é os bens que ele produz, nem é o produto interno bruto, é o seu povo, né? Eu tenho ido em escolas e às vezes eu pergunto isso, qual que é o bem mais precioso de um país? E as pessoas respondem, é ouro, é dólar, é carro, é dinheiro, e não é, a resposta é o povo daquele país, né? Mas a economização da nossa vida faz com que cada um vire um CPF, né? Ou um CNPJ, e no momento estão querendo salvar o CNPJ e deixa para lá o CPF, né? Quer dizer, é mais uma medida aí de economização em prol do PIB, né? Em prol do dólar, em prol da economia como um Deus, né? E nesse cassino você vê centenas de milhões de indivíduos que ficam excluídos, né? Basta ver que a ajuda que o governo atual ia dar para os necessitados, foi detectado quase 40 milhões de pessoas que estão excluídas do sistema financeiro brasileiro. Ou seja, não tem conta em banco, não tem CPF e estavam invisíveis, né? Quer dizer, como que essas pessoas estavam sobrevivendo, né, nesse sistema econômico neoliberal que muitos exaltam, né? Ficou revelado também uma economização da forma que a gente vive, na medida que você vê o sucateamento do nosso sistema de saúde, uma correria total para comprar aparelhos que um país deveria ter para atender o seu povo, mas em nome da economia a saúde foi deixada de lado. E o que aconteceu? Um sucateamento do sistema de saúde, né, do Sistema Único de Saúde, e agora precisou de um vírus chegar para falar que a gente tem que priorizar a saúde e a educação do nosso povo, né? Você vê também um desgaste muito grande, uma ênfase na economia faz com que o sistema educacional público também sofra, porque muitos estudantes estão tendo extrema dificuldade de estudar nessa quarentena, apesar de todo o esforço dos professores, né? O Brasil tem quase 3 milhões de professores, fora os que estão se preparando para ser professores, né? Já estão sendo professores na licenciatura, no bacharelado. Esses 3 milhões de professores são desacreditados no país, são desmoralizados, boa parte deles, ou todos, porque o importante é a gente satisfazer as regras econômicas, né? E aí você vê, inclusive, um reflexo disso com tentativas de corte de salário de servidores públicos, né? Entre os quais os professores, né, que estão se desdobrando na quarentena para, mais uma vez, educar a população, educar os estudantes, e contando com a ajuda das famílias. Só que tem regiões do Brasil que a internet não chegou, a água não chegou, a luz não chegou, as condições hidráulicas não existem, né? E isso tudo, um vírus vem desmontar um sistema econômico neoliberal completamente falido, que é o nosso, que é reflexo também do que a gente copia do norte, né, da Europa e dos Estados Unidos. Bom, então essa é a sociedade que a gente vive, que o Bauman já estava dizendo há algumas décadas atrás,
que economicamente ia dar errado. Se você enfatiza o mercado e despreza o povo, os trabalhadores, o sistema econômico não vai sobreviver muito. Basta um vírus para mostrar que precisa de ajustes graves, né? Eu tenho acompanhado o canal, né, de alguns educadores, né, do Rio, por exemplo, do Carlos Matias, a matemática humanística, né? Não só a matemática humanística, mas a gente já precisa de uma economia solidária e uma educação matemática crítica cada vez mais presente, não só nas universidades, nas pós-graduações, né, nas pesquisas. Você precisa reativar o seu som. Sem querer, eu desativei. Tá ok. Funcionou? Funcionou. Tranquilo. Bom, então voltando, a gente precisa de não só de uma matemática humanística, que é importante, mas de uma educação matemática crítica presente no cotidiano das pessoas, né? Eu tenho aproveitado as poucas filas que eu tenho que enfrentar e o distanciamento, mesmo com máscara, para disseminar as ideias, né? Porque as pessoas ficam nas filas espalhando fake news, que para mim é pior do que o vírus, ou tão cruel quanto um vírus, né? E como educadores a gente tem que estar atento a isso, mesmo com máscara, mesmo na fila, mesmo com distanciamento, educando as pessoas para parar de espalhar fake news, porque elas não checam as fontes, né? E isso é um outro reflexo da economização da nossa vida. O Bauman já dizia, conforme você amedronta um consumidor, ele vai tomar decisões equivocadas, porque ele fica com crise de ansiedade, ele fica com medo, e pessoas com medo tendem a tomar decisões que vão prejudicar muito o seu status quo, né? Que vão prejudicar muito a sua vida econômica, a sua vida, inclusive de saúde, né? Então esse é o ambiente que a gente anda vivendo, da sociedade que o Bauman descreve. Agora, essa economização da nossa vida, da onde que vem isso, né? Isso está num capítulo de um livro que vai sair, ele já foi lançado, mas devido a esse momento a gente está respeitando para depois fazer uma divulgação melhor. É um capítulo onde eu falo sobre a origem da economização da nossa vida, que foi baseada no economista prêmio Nobel Joel Spring, né? Depois posso disponibilizar para quem quiser, só o meu capítulo se quiser. Ele diz, e outros dizem, né, outros economistas adeptos da economia solidária, que vão contra a teoria do capital humano, né, que progressos econômicos, onde poucos estão ganhando dinheiro, como é o caso nosso, né, no Brasil 1% detém a riqueza da maioria da população. Quais são os reflexos de um progresso econômico que só um grupo ganha? Exclusão social, né? Alto nível de desemprego, baixa literacia financeira, que favorece muito aos bancos, né? As pessoas hoje têm extrema dificuldade para lidar com o banco, principalmente o pessoal que está na faixa dos 60 a 90 anos, eles são muito explorados pelos bancos em todos os sentidos, né? Se deixar, tira até órgão da pessoa para o banco ter lucro. E isso é resultado de dominação de um grupo só, né, da renda. Eles conseguem ter ganhos, né, como os bancos vêm tendo, né, ganhos indecentes, né, vergonhosos, enquanto que a massa da população não consegue guardar dinheiro, né? Há uma economização muito grande também nas escolas, né, no currículo. Em que sentido? Você vê hoje a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Basicamente, a OCDE é a Roma antiga, né, só que nos dias atuais. Seria o Império Romano dizendo como que deve ser a escola, como que deve ser o currículo, como que deve se avaliar se uma pessoa tem literacia financeira, se ela tem literacia estatística, se ela tem literacia da língua, né, do país. Quer dizer, a OCDE hoje, com o PISA, praticamente ela dita quais vão ser
as formas de ajudar financeiramente um país. Então, aquele país que tem resultados baixos no PISA, ele tem extrema dificuldade para se desenvolver socialmente, economicamente, politicamente, porque a OCDE estipulou como que deve ser a forma de agir econômica dos países, entendeu? E nessa sociedade tem valor quem consome, quem tem dinheiro para consumir, né? Quem tem renda, quem pode ficar comprando coisas a todo tempo, quem está seguindo moda, né? Eu estava lendo agora há pouco uma reportagem numa revista semanal que sai no Brasil, que muitos não leem, mas eu leio de tudo para separar o joio do trigo, dizendo que lá na China o comércio de luxo está bombando, né? Eles estão saindo da quarentena lá, e na cidade em Guangzhou, uma das maiores cidades da China, muitos chineses estão indo para os shoppings comprar produtos de luxo, né? Aí você vê uma economização da vida no seu nível mais cruel, né? As pessoas no mundo inteiro estão ou não estão conseguindo, né, ver os seus parentes nos velórios, estão tendo que enterrar às pressas, né? Eu tive casos na família que não faleceram de Covid nesses últimos 2 meses, mas faleceram, né? Parentes próximos, meu pai e meu irmão tiveram problemas de saúde, mas não foi de Covid, e o enterro teve que ser rápido, porque a probabilidade de contaminação, de aglomeração em cemitérios é grande. E na China tem uma parte que parece que entendeu, a outra parte está indo para shopping consumir produtos de marca de luxo, né? Que tipo de comportamento é esse, né? Depois de tanta dor, né? Há um desprezo também nessa economização da nossa vida da área das ciências humanas, né? Você vê reflexos muito grandes da economia, entre eles corte de bolsas para pesquisa, né? Que agora parece que falaram que vai voltar, mas até o ano passado estava havendo um corte sistemático de bolsas de pesquisa. Aí o que acontece? Vem um vírus e mostra que a gente tem que privilegiar a educação, a saúde, a pesquisa, né? A saúde básica, a pesquisa científica nas universidades públicas, né? Que tiveram vários cortes. A UFRJ é uma das maiores universidades do Brasil, com vários cortes. Aqui também a UFJF com vários cortes de pesquisa, de bolsa, de pesquisas voltadas para a área da saúde, né? Não eram pesquisas que estavam banalizando a pesquisa, ao contrário. Pesquisas que são feitas em universidades federais deveriam ter uma atenção do Ministério da Economia, porque são elas que geram as vacinas e as soluções para os problemas que a economia que cria, muitas vezes. Muitas pessoas criticando a China, mas a população da China, em geral, não tem nada a ver com o vírus. Agora, o ritmo econômico que eles são colocados para viver lá faz com que vírus como esse e outros, né, estão prevendo, se a gente não mudar o sistema econômico, a nossa forma de consumir, nós vamos sofrer muito. Alguns nem vão sofrer porque vão acabar desencarnando, vão para outro âmbito, mas quem ficar vai ter muita dificuldade daqui para frente, como nós, para viver economicamente, né? Então, esse desprezo da área de ciência, das pesquisas feitas em universidades públicas, né? E isso no Brasil foi muito grave nos últimos anos, principalmente a partir do ano passado, e um desprezo da área de ciências humanas que eu acho grave, né? Porque parece que filosofia, história, geografia são áreas que não são necessárias para formar o cidadão. E aí você vê hoje uma grande massa, né? Ou como andam dizendo aí, né? O efeito manada de pessoas acríticas, pessoas com um grau de alfabetização política muito básica, né? Muito pequena, acreditando em qualquer conversa, em qualquer fake news que é falado por autoridades, né? Então, fechando esse primeiro bloco, como é que a gente pode resumir? Que a gente vivencia hoje um mundo em que ocorre um processo agressivo, né, de financiarização e economização da educação, da nossa vida social, da nossa vida política, né, um crescente
muitos currículos padronizados, né? E isso tudo chancelado pela OCDE, que algumas pessoas dizem, você é inimigo da OCDE. Não, eu sou um grande crítico da OCDE. Eu acho que deveria ser criada uma organização com fins humanísticos que contrapôsse, que fosse contra as ideias, que batessem soluções, como eu vou falar ao final, do que a OCDE anda fazendo, né? Ou seja, nesse mundo que a gente vive, quem é respeitado é aquele que é um sujeito ativo no mercado financeiro em geral, quem está antenado com as normas do mercado financeiro, né? Alguns autores que eu ando lendo, né, além do Bauman, né, o Byung-Chul Han, que é um filósofo, né, que despontou aí, ele tem ideias que convergem muito com o que o Bauman fala, né? Ele diz do que a gente sofre hoje nessa economização, né, da vida, onde a economia é mais importante do que qualquer coisa. E aí você vê no início da pandemia no Brasil falas do tipo, se não salvar a economia, não tem salvação, né? E isso foi desmontado rapidamente, porque a economia somos nós, seres humanos, né? Se a gente não tiver saudável, como é que vai existir formas de consumo, né? Ou de consumismo, como alguns querem viver assim. Então a economia é cada um de nós, né? E no início parecia que estava se falando de uma matéria da universidade ou de regras econômicas. Vamos salvar a economia e quem sobrar fica para consumir. Essa sociedade também é uma sociedade onde há um capitalismo de vigilância, né? Que esse Byung-Chul Han anda dizendo, quer dizer, daqui para frente nós vamos ser cada vez mais vigiados, como já ocorre no mundo oriental. As pessoas elas são monitoradas não só pelas redes sociais, mas ele narra num dos últimos artigos dele, as pessoas estão sendo monitoradas na China, na Coreia, com pulseiras, né? E não são presidiários, são pessoas que estão tendo que usar pulseiras, daqui a pouco pode ser chip, e aí restaurando uma sociedade aí Foucaultiana, né? Disciplinar, de vigilância total. E isso tem uma faixa na economia, por quê? Porque cada vez que você passa um cartão de crédito, cada vez que você fala no supermercado seu CPF, você está sendo monitorado por marcas, né? Que vão te assediar a todo momento, seja de remédio, seja de livro, livraria, loja para comprar sapato, enfim. Nessa economização da nossa vida, há uma algoritmização dos nossos hábitos, né? Agora, na pandemia, estão sabendo que boa parte das pessoas estão tendo o hábito de comprar remédios, né? De comprar mais álcool gel. Então, a gente não para de receber o tempo todo, além do assédio dos bancos com empréstimo, né? Quer oferecer empréstimo para você pagar em 60 meses, 72 meses, quer dizer, um absurdo completo. Há um assédio muito grande para oferecer produtos que a gente não precisa nesse momento. O que a gente precisa nesse momento é aqueles que podem ficar em casa e aí ter estrutura para isso, inclusive para se manter psicologicamente, né? Essa sociedade, então, ela é uma sociedade totalitarista, né? No sentido de que quem comanda é a economia. Basta você ver quem é mais ouvido atualmente nas entrevistas, em geral, seja entrevista ao vivo ou em casa, é o ministro da Economia dos países, né? A maioria dos países, quem está dando entrevista é o ministro da Economia, não é o ministro da Saúde. Esses países estão tendo muita dificuldade para administrar a pandemia. Aqueles que criaram equipes interdisciplinares, multidisciplinares, estão saindo da pandemia com perdas de vidas, que é lamentável, mas com menos óbitos do que o nosso, né? Você vê exemplos de países do sul do mundo, né, como a Nova Zelândia, que tem uma taxa de óbitos baixa, porque houve uma responsabilidade, né, geral, principalmente na fala dos educadores, de ter voz e falar com as pessoas. Olha, a orientação no momento não é ir para a rua, é ficar em casa e fazer as atividades em segurança dentro de casa. Nos países capitalistas mais agressivos, as propostas
foram de beber vodka ou fazer sauna, ou é uma gripezinha, ou isso não vai atingir ninguém e a maioria da população vai resistir a isso sem problemas, né? Quer dizer, você vê falas, em geral, extremamente irresponsáveis, né? Até que acontece na própria família. Aí você vê que a força da economia não interessa. Quando acontece uma pandemia dentro da sua casa, com alguém que você ama, aí a economia naquele momento é esquecida imediatamente, né? Um exemplo muito grande do que anda acontecendo no Brasil, por exemplo, além das irresponsabilidades grandes, né, nas entrevistas de várias autoridades, né, que estão mais preocupadas com a economia do que a vida do brasileiro, é uma destruição muito grande da Amazônia, né? Nos últimos 30 dias, nunca houve uma devastação tão grande na Amazônia como nos últimos anos, né? Quer dizer, o pessoal está aproveitando a pandemia para ir para a Amazônia, e quem que está devastando? A Amazônia não é o povo brasileiro, é um grupo econômico, é um grupo financeiro muito forte que vai para a Amazônia agora e faz o que quer, porque está aproveitando, né, que a gente está ficando mais preocupado em sobreviver, e isso é que deve ser feito nesse momento. Mas em contraponto tem grupos financeiros e econômicos que estão mais preocupados com o lucro, então eles estão indo para a Amazônia. E aí é uma responsabilidade muito grande das autoridades, porque quem mora na Amazônia são hoje os brasileiros, né, os nossos irmãos, que não estão nem aí, nem devem nunca estar nem aí para a economia, que são os índios, que são os verdadeiros moradores do Brasil. Eles estão lá à mercê de invasão para derrubar a árvore. Isso num período onde a gente deveria estar preocupado com a saúde e não com a economia somente, né? Bom, vamos para a segunda parte, então. Eu volto a fazer críticas da OCDE, porque a OCDE, fazendo uma piada que a gente faz, é igual o pato, né? O pato é um animal que ele corre mal, ele nada mal e ele voa mal. No entanto, ele é uma criação divina. Eu gosto do pato, mas eu tenho que admitir que todas as ações que ele faz, ele não consegue tirar nota 10. A OCDE é igual o pato, se a gente trouxer para o contexto do mundo animal. Tudo que ela faz é no viés econômico. Então dá tudo errado. Todas as propostas de OCDE de crescimento do país, o que eu proponho, em geral, no nosso grupo de pesquisa, é que você faça o contrário, né? O Brasil está indo mal no PISA. Dependendo na área de educação financeira. Eu acho que é até um mérito, se for, porque a prova do PISA de educação financeira não mede literacia financeira, tá certo? Ela mede a capacidade de consumo, de consumismo. Isso não é literacia financeira. Então, a OCDE, em geral, as políticas que ela vem adotando desde a década de 70, para os países se reerguerem, dá tudo errado, né? São violências à cultura de um povo. E aqueles países onde está dando certo, você vê, no caso dos Estados Unidos, que não tem uma educação primorosa, é uma educação que o que dá certo lá são as universidades pagas, onde há uma seleção, né, econômica daqueles que podem pagar, ficam. E, em geral, eles têm um capital cultural, um capital social favorável e acaba dando certo, né? A OCDE tem as políticas ainda que a gente critica, que são baseadas na meritocracia e no capital humano. Isso faria sentido se houvesse equidade social, mas num país como o nosso, onde a desigualdade social é extremamente grande, onde 50% da população não tem um banheiro dentro de casa, onde 40 milhões não tinham CPF até um mês atrás para receber um benefício, né? Que o governo no início queria dar R$200, agora virou 600 e pode chegar a 1.200, dependendo das condições da família. Aí você vê como que falar em meritocracia, em capital humano no Brasil é um cinismo econômico, né? É bom para propaganda de banco, é bom para a novela das 8, mas na realidade boa parte dos brasileiros eles estão invisíveis, né? E o retorno que eles têm dos impostos que a outra metade paga é muito pequeno ou nada,
né? Quer dizer, agora ficou conveniente para a economia saber quantos brasileiros têm CPF no Brasil. Por quê? Porque até então, antes do vírus, eles não pesavam na balança. O que pesava era quem estava recebendo, né, dinheiro todo mês, salário como a gente, que pode gastar, que pode, dentro das suas possibilidades, né? E para aquele 1% ou 6 famílias que governam o Brasil economicamente, que ditam as políticas econômicas no Brasil, não fazia sentido nenhum esses 40 milhões de brasileiros, né? A OCDE também insiste em economizar a nossa vida como? Influenciando o currículo, né? Ela está o tempo todo botando o nariz nos contextos culturais que ela não conhece, né? Quem mora em cidades um pouco maiores, né, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Juiz de Fora já é uma cidade grande, você não vê certas autoridades, né, quando vêm ao Brasil, elas não vão para as periferias, né? Elas vão para certas regiões com ar-condicionado e lá elas sentam para fazer reuniões, para fazer mudanças econômicas, né, ou para propor mudanças curriculares no Brasil. Você não vê ninguém da OCDE descer no Rio de Janeiro e ir na comunidade da Rocinha ou da Mangueira para verificar. E quando isso é feito, é usado com fins ideológicos, né? E não provoca nenhuma mudança social de impacto, né? Você vê os testes do PISA, uma padronização ignorando totalmente a diversidade cultural do Brasil, né? O Brasil cada cidade tem uma riqueza cultural. Você imagine cada estado, né, e o país como um todo. No entanto, há uma economização da escola, da educação, na medida em que a OCDE dita o que cada currículo tem que fazer. Mas tudo isso que eu estou falando caiu por terra quando esse vírus, né, que antigamente ficava mais restrito ao contexto asiático, ao contexto oriental, ele globalizou. Ele virou um cidadão mundial, né? E foi o único capaz de colocar até agora, infelizmente, com milhares de óbitos, né? Teve que chegar a esse ponto para a gente começar a questionar regras da economia que são extremamente cruéis com a humanidade, né? Em suma, você vê com a criação da OCDE o surgimento de um modelo, né, que foi proposto, que serve à economia, para fortalecer capital humano, para você distinguir por meritocracia quem que deve ocupar certos cargos e quem que deve ser um trabalhador que vai ficar ali levando o país nas costas, né? E no Brasil, quem leva efetivamente o país nas costas são os trabalhadores e os professores, né? Você vê que o Brasil tem países que a população do país é a quantidade de professores que tem no Brasil. Quer dizer, quase 3 milhões de professores equivale a um Uruguai inteiro, né? São esses educadores e professores, mais a classe médica, hoje enfermeiros, profissionais da saúde e os trabalhadores que estão indo defender o seu pão, mesmo em condições muito complicadas, que vão salvar a economia. Quem está em Brasília vai dar palpite, mas quem vai salvar a economia não é quem está em Washington também na Casa Branca, tá certo? Nem nem a Angela Merkel, nem o presidente da França, nem o primeiro-ministro da Inglaterra. Eles dão entrevistas. Quem vai salvar os países dessa crise são os professores, os profissionais da saúde e os trabalhadores que estão nas linhas de produção. Aí a gente tem que reconhecer, tem empresas que estão dando condições ideais de trabalho, mesmo na pandemia, eu tenho acompanhado, e tem empresas que não, que continuam praticando a servidão humana. Se morrer, contrata outro CPF, né? Essas empresas, eu acho que faz parte também da educação matemática crítica, da nossa posição crítica. Essas empresas têm que ser rastreadas e a gente tem que parar de consumir produtos de empresas que promovem a escravidão no século XXI. Outro dia eu lendo o livro do Laurentino Gomes, Escravidão, e ele ressalta isso logo no início. A escravidão no Brasil nunca terminou, ela só se ampliou. Ela tomou novos vieses, né, novas formas. A escravidão no Brasil continua, a servidão continua. Basta ver
que numa mudança de governo conseguiram prometer um tipo de salário mínimo e ele foi reduzido, né? Como se quem ganha salário mínimo pudesse juntar dinheiro, pudesse aplicar na bolsa, né? E o salário mínimo do Brasil é um dos mais baixos do mundo, né? E olha que a gente está tentando entrar na OCDE, e isso não vai mudar nada, porque quem muda o país não é o governo, né? Apesar de ter essa ambição. Quem muda o país é o governo respeitando o seu povo, né? O que não anda ocorrendo em geral nos países que estão desprezando a Covid-19, apesar de na América do Sul, boa parte dos governantes estão atuando de forma precisa, colocar a saúde do povo em primeiro lugar, e a economia vem depois, né? No nosso aqui, a gente está sofrendo testes esses últimos 2 meses, né? De que o que é importante, se é a vida do brasileiro ou se é a economia voltar a subir no segundo semestre. Então já vamos adiantar, né, fazer uma previsão que a economia no Brasil não vai melhorar no segundo semestre, a não ser que o povo brasileiro esteja com saúde, né? Esse modelo econômico que já vem vigente nos últimos 40 anos, né, neoliberal, alguns dizem liberalismo, né, não tem liberalismo no Brasil. O que existe no Brasil é um capitalismo de Araque, né, de meia tigela, onde 6 famílias têm muito dinheiro, os bancos estão sempre lucrando e o povo está sempre tentando sobreviver, né? A nossa contribuição tem sido qual? De tentar educar a população para parar de cair em armadilhas de setores de marketing, de propaganda enganosa, né? Onde que dizem que se você tem o carro do ano, você vai ser feliz. Não é? Tem muitas pessoas que têm o carro do ano e estão sofrendo tratamento de depressão grave, porque um carro não preenche um vazio de um parente, de um amigo, de uma pessoa que você gosta da sua família, apesar das propagandas mostrarem isso. Se eu tiver um carro, se eu tiver um iate, se eu tiver um bem valioso, se eu tiver dinheiro no banco, eu vou ser feliz, vou estar realizado. Há casos onde isso pode acontecer, mas em geral, se você não tem as pessoas que você gosta do seu lado, né, e agora nesse momento isso está acontecendo por videoconferência, né? Ontem foi o Dia das Mães, feliz Dia das Mães para todas as mães, né? Todos os dias, mas muitos ontem confraternizaram com suas mães à distância, né? E estão morando no mesmo bairro, mas por questões de saúde, privilegiaram a saúde, não a economia, porque se a gente tivesse privilegiando a economia do Brasil, boa parte dos brasileiros já não estaria mais entre nós, né? Fizeram um teste, né? Eu até anotei hoje para não esquecer. O que aconteceu na Itália, né? Que é o berço da cultura mundial, né? Da Renascença, né? Florença, tem várias séries, vários livros sobre isso, sobre as genialidades que a Itália criou, parece que foram esquecidas no século XVI e XVII, porque a irresponsabilidade que foi feita em nome da economia em Milão fez com que essa pandemia tomasse um tamanho na Itália devastador, né? Uma campanha que tem nas redes sociais dizendo que Milão não ia se fechar porque Milão não ia sofrer as consequências do vírus, né? E o privilegiado na propaganda, se você vê, são os shoppings, são as lojas, são as grifes, são os lugares mais chiques de Milão, como se Milão não tivesse periferia, né? Eu nunca fui lá, mas qualquer grande cidade tem as pessoas que têm o poder aquisitivo e conseguem se destacar, né, economicamente, e tem a massa que é a população que carrega a economia nas costas, que são os trabalhadores. No entanto, Milão pagou para ver, né, o prefeito, né, disse que não, e os italianos estavam desinformados, porque um dos papéis da educação é a informação, é a ciência, o conhecimento científico. Isso foi ignorado em nome de falas que a economia não podia parar, né? Quer dizer, a economia teve que parar porque o vírus fez ela parar. A gente não é capaz ainda, né, até que surja, e isso vai acontecer nas universidades públicas do Brasil, eu tenho essa impressão, eu venho acompanhando, pode surgir, como já surgiu, né, em épocas passadas, em séculos passados com Oswaldo Cruz, vacinas muito potentes para doenças,
O Brasil é um polo produtor científico de vacinas muito grande, e isso precisa de apoio da economia, né? Precisa de dinheiro, porque é ciência de ponta, são pesquisas de ponta que você tem que realizar, são testes materiais caríssimos, e é isso que a economia devia servir nesse momento. Está dando subsídios, primeiro para o povo sobreviver, porque boa parte dos brasileiros já havia sinalização de que ia começar a passar necessidades de alimentos nas últimas semanas. Isso foi parcialmente resolvido, né, economicamente, com esse pagamento aí dos impostos que a gente paga para o governo. Ele está devolvendo para a população. Algumas pessoas me disseram: o governo está dando dinheiro para as pessoas que estão na fila da Caixa. Não. Isso é uma inversão da fala econômica. O governo não dá dinheiro para o seu povo, ele devolve o dinheiro que a gente paga, né? Imposto de renda, cada garrafa d'água que eu estou tomando aqui tem 20, 30, 40% de imposto, né? Dependendo do produto que eu consumo. E o governo agora está devolvendo dinheiro para as pessoas que trabalharam para o país dar certo, né? E o vírus é uma contingência, é um momento. Eu acho, até as pessoas falam, eu tenho medo do vírus. Todo mundo deve se precaver, mas eu tenho mais medo das pessoas que duvidam que um vírus é capaz de educar uma população, como muitos governantes por aí, né? Então, por fim, esse lugar que a gente anda vivendo economicamente, ele se apagou, ele acabou. Muitas pessoas estão dizendo, quando que a gente vai voltar à normalidade? Nunca mais, porque um dia não é igual ao outro, há um minuto atrás é passado e a normalidade não volta. O que a gente vai ter que fazer nesse período pós-pandemia, quando ele chegar, e isso não deve ser uma preocupação urgente, porque nos contextos que eu ando vendo, eu tenho percebido pessoas querendo imitar Milão, né? Vamos voltar, porque senão a economia vai quebrar. A economia vai quebrar se não tiver ninguém vivo, porque aí não existe nem matemática, nem economia, nem educação matemática, né? Porque quem faz a matemática, a educação matemática, quem faz a educação em geral, são as pessoas que estão vivas, com saúde. Então, a economia ela tem que ser respeitada, mas ela não pode estar nunca acima da vida humana. E quais seriam as soluções, né, para a gente resolver a pós-pandemia, né? O que deveria ser feito? Eu acho que primeiro que houve uma mudança muito grande. Eu estava comentando aqui com a Fernanda, né, que está passando a quarentena comigo, eu, a Fernanda e o Didi é meu gato. O que tem sido feito, né, nessa pandemia? Por exemplo, eu não tinha hábitos de higiene quando eu chegava em casa, né? Eu nunca tirei sapato, né? Eu sou judeu, então nunca me preocupei. A minha descendência judaica nunca falou que tinha que tirar sapato quando chegava em casa. Se eu fosse filho de japonês ou de coreano, isso já é da cultura deles. Então, agora não, tem que chegar praticamente tirar a roupa inteira, tem que ficar sem roupa, tem que tomar banho rápido, tem que higienizar as compras, né? Antigamente chegava, já ia bebendo no bico, né? Não fazia higiene quase de nenhum produto. Agora não, você tem que higienizar tudo, tem que o tempo todo tá, usando álcool gel. Quer dizer, aí que a gente nota, né, como que privilegiar a economia em detrimento da saúde fez com que a gente tivesse que mudar vários hábitos. Agora eu estou mais preocupado com a saúde da população, embora isso vai refletir na economia. Se a saúde melhorar, se a gente conseguir salvar o máximo de pessoas nessa epidemia, a economia vai se recuperar no futuro, porque a economia somos nós, tá certo? Então, algumas soluções, né? Algumas coisas que eu posso oferecer, né? Para a gente pensar. Primeiro, pós-epidemia, a gente tem que ler a definição por exemplo, de educação financeira da OCDE e negar ela totalmente, fazer o contrário. Por quê? Porque a definição de educação financeira da OCDE não ajuda em nada nessa pandemia. Ela diz que ela enfatiza indivíduos consumidores capazes de consumir produtos financeiros e tomar decisões.
no momento, não interessa se eu vou consumir qual produto financeiro, se eu vou aplicar dinheiro, se eu tenho dinheiro lá ou aqui, né? É claro que quem fez uma reserva, quem tem essa capacidade, foi orientado, e nos cursos de educação financeira que a gente deu aqui nos últimos 3 anos, a gente não estava prevendo epidemia nenhuma, pandemia nenhuma desse nível. O que a gente estava prevendo era o seguinte: olha, gente, a tendência nos próximos anos é de arroxo, né? Salarial, porque os governos que estão pelo mundo, né, que estão seguindo o neoliberalismo, eles vão tentando destruir os direitos dos trabalhadores e estão conseguindo, né, fazendo reformas irresponsáveis de previdência para ter superávit primário, quer dizer, para favorecer a economia. Em contraponto, o povo que não tem orientação, não tem reserva, ele vai ficando. E essa epidemia mostrou: quem não tinha reserva, quem não tem estabilidade financeira, está passando muita dificuldade. Daí o papel do Estado. Então, essa história de que a OCDE diz que a gente tem que ser bons consumidores de produto financeiro, isso tem que ser apagado pós-epidemia, porque isso não é prioridade, isso não salva vidas. Você pode até ter reserva financeira, aplicar dinheiro onde você quiser e tal, mas saiba que o mais importante é a sua saúde mental, né? Depois a física e depois a financeira. Se puder alinhar as três, tudo bem, mas se privilegiar só a saúde financeira, muita gente deixou para trás aí bens e já foi embora, tá certo? Outra coisa, para nós que somos professores, repensar quando a gente voltar para a escola, essa quantidade de conteúdos curriculares que a gente tem em matemática, né? Estão falando que o Enem não vai adiar. Bom, eu acho que vai, porque vai haver uma pressão muito grande das elites, né? Porque tem o filho do pessoal lá, da classe mais alta do Brasil, né? Eles também estão tendo dificuldade, tá certo? O vírus não pega só a classe pobre, a classe que mora nas comunidades sem água, ele não escolhe CEP, né? Então vai haver uma pressão. E eu estava vendo hoje a quantidade de materiais, né? De matérias, de tópicos que você tem que ensinar para a pessoa fazer o Enem. E eu já fiz, né, como teste, né, 3 vezes o Enem para ver como é que essa prova é difícil, né? Você fazer 180 questões que resumem praticamente a vida toda que a gente passa na escola, aí 15, 16 anos. Essa quantidade de itens que estão no currículo tem que ser repensada, porque muita coisa não tem serventia e pode ser trabalhada depois na licenciatura, para a formação de professores, mas para os estudantes de 13, 14 anos é um massacre, tá certo? E por que isso acontece? Porque é a questão da meritocracia, do capital humano, da formação do capital humano. Você tem que ensinar muito, aí o cara aprende muito pouco, depois tem que fazer revisional no 3º ano. Então, eu acho que tem que sofrer uma mudança curricular, né? E para nós também que somos professores, tentar selecionar o que é mais importante, levar para a sala de aula e botar os estudantes para curtirem. O que eu tenho feito, né, na licenciatura são cenários de investigação, que o Olis Kovismos falou lá no ano 2000, né? Ambiente de aprendizagem, você colocar os estudantes em variados níveis para fazer pesquisa, para fazer modelagem matemática, melhorar as formas de avaliação, né? A gente acaba virando especialista em prova e aí mais reprova do que entende o que os estudantes estão fazendo, enfim. Eu acho que é uma luta aí, no bom sentido da palavra, de humanizar a educação matemática cada vez mais, né? A educação financeira também, com a proposta de economia solidária. E aí tem vários economistas especialistas nisso, um que eu gosto muito, o Amartya Sen, né, que é um indiano que ganhou vários prêmios, prêmio Nobel. Ele tem uma teoria muito ampla sobre economia solidária, né? E a Índia traz vários exemplos de como que a gente pode fazer uma economia solidária, né? Eu acho que rever várias coisas da BNCC também, que nem emplacou ainda, né? A novidade da BNCC é a educação financeira e até hoje a gente não conseguiu
por causa dos desgovernos que a gente vive no Ministério da Educação. Você não sabe o que é o Ministério da Educação já há uns 2 anos que não dá para entender que educação, né, que eles querem e se é educação que eles querem, né? E por fim eu encerro a minha fala com uma questão, né, para todos pensarem, né? Essa economização da nossa vida, da educação, ela acontece. Eu acho que uma das vacinas é a economia solidária, é a gente se engajar mais em promover justiça social, alteridade, equidade. E aí eu convido cada um de vocês, né, dentro do seu contexto, né, e não precisa fazer revolução mundial. Se você no andar que você mora do seu prédio, no seu condomínio, na sua casa, na sua rua, você começar a convencer as pessoas a serem mais críticas, a repensar, a ter um olhar crítico sobre o que andam lendo em redes sociais, assistindo em televisão. No Brasil se critica muito uma rede de televisão como se ela tivesse no mundo inteiro, né? E não é, ela só está no Brasil, pessoas podem até assistir em outros países, mas há uma tirada de foco do tipo, a culpa é da rede tal, a culpa é da rede tal. Em outros países não tem a rede tal ou a rede qual, e as pessoas estão fazendo errado do mesmo jeito. Quer dizer que não é culpa a gente não deveria estar culpando só o exterior, né? E sim mudando a nossa conduta, e aí fica o papel de cada educador matemático, cada educadora, né? Seja educador matemático ou não, mas educador, professor de escola pública, escola privada, de universidade pública, de universidade privada, levar nesse período pós-epidemia questionamentos para tornarem as pessoas críticas. Por quê? Se as pessoas se tornarem críticas, reflexivas, né, como o Paulo Freire propôs, e hoje o Paulo Freire é um grande inimigo no MEC, né, ou daqueles que estão lá no MEC, não dá para entender, né, como que o patrono da educação, um dos maiores pensadores do mundo, o terceiro teórico mais citado do mundo, não é respeitado no Ministério da Educação do Brasil, né? Aí você vê o colapso completo da educação em nome da economia, né? Você privilegia a economia e torna o patrono da educação um ser estranho para a sua população. Por que isso? Porque aí fica fácil de manipular as pessoas, fica fácil de você convencer as pessoas de que uma reforma vai ser boa, economicamente falando, mas socialmente vai ser o colapso completo, como a gente está vendo aí, tanto na saúde quanto na educação brasileira. Bom, então é isso, e a pergunta que eu deixo para vocês levarem aí para seus contextos é: o que estamos aprendendo nessa epidemia? Né? Porque o Paulo Freire já havia alertado, a gente vai estudar, vai se formar, mas nunca deve parar de aprender. E esse vírus, né, que é um ser invisível e silencioso, está nos propondo uma nova aprendizagem, né? E tomara que a gente saia mais humano do que a gente entrou nessa pandemia.